Olá, alunos, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Samuel, do Santo Antônio. E hoje, nesse nosso novo normal, nessa nova maneira de dar aula, eu quero conversar com a turma do 7º ano, tá bom? E falar sobre os estudos amazônicos, tá bom? Então, lembrando que hoje a nossa aula vai ser sobre a adesão do Pará à independência do Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, falar da adesão do Pará, eu tenho que falar da independência do Brasil, tá bom? Sabemos que foi em 1822, né? Ela foi proclamada pelo Dom Pedro II, tá bom? Então, o que acontece nesse contexto histórico na nossa região amazônica, no nosso estado do Pará, né? O estado do Grã-Pará na época. Então, é falar também principalmente da nossa elite paraense, ou melhor, essa elite que ainda não é paraense, ela é portuguesa. E esses portugueses que viviam aqui, que tinham controle não só social, mas também político e econômico, tá? É pensar uma elite econômica, política e nos aspectos sociais, tá bom? Então, essa elite não tinha interesse algum de se reportar, de ser submissa ao imperador, tá? O Dom Pedro II. Aí você pode perguntar, mas professor Samuel, por quê? Porque essa elite portuguesa que comandava a nossa economia não tinha interesse de se reportar, de ser submissa ao imperador, ao novo império do Brasil, isto é, o novo governo do Brasil, justamente para não perder privilégios, cargos políticos, não esqueçam disso, cargos políticos, tá bom? Era muito mais interessante para essa elite que comandava a nossa região se reportar diretamente ao reino de Portugal, de Dom João VI, tá bom? Então, eu vou ter uma política de guerra contra essas elites que não vão querer se reportar a Dom Pedro II. E aí, o que o Dom Pedro vai fazer diante desse cenário, desse contexto, dessas elites paraenses? Ele vai criar, como eu acabei de falar, uma política de guerra. Ele vai contratar John Griffin, que é um inglês, um mercenário. Professor, o que é um mercenário? É alguém que trabalha em prol do lucro, do dinheiro. E aí ele vai contratar esse mercenário, um dono de um brigue. Professor, o que é um brigue? O brigue é uma embarcação militar. E ele vai falar o seguinte: olha, John, você vai lá em Belém e você vai chegar lá e vai ameaçar essa elite. Belém é a capital do nosso estado, e aí ele vai chegar, olha, caso a elite portuguesa paraense não aderir ao Império de Dom Pedro II, eu vou bombardear a cidade, eu vou acabar com a cidade. Então perceba, Dom Pedro II vai ter esta política de guerra, né? Ou vocês vão entrar por bem ou por mal no nosso novo governo da monarquia imperial no Brasil, tá bom? Até aqui deu para entender? Então vamos continuar. Então, eu tenho esse mercenário ameaçando a cidade de Belém nesse novo contexto, tá bom? E aí, lá no 15 de agosto de 1823, eu vou ter o quê? A adesão do Pará a esse novo governo. Ora, depois de toda essa ameaça, de toda a pressão do governo de Dom Pedro II, a elite paraense vai acabar cedendo para essa independência, ou melhor, essa inserção do estado do Pará à nova monarquia imperial brasileira, tá bom? Então vai ser no 15 de agosto, é feriado estadual aqui no estado do Pará, tá bom? Então, o Dom Romualdo de Souza vai proclamar essa independência do estado do Pará em relação ao reino de Portugal, tá bom? E aí vai se criar uma junta governista. Professor, o que é essa junta governista? É um governo provisório estadual, tá bom? O Batista Campos e o Clemente Malcher vão estar à frente dessa nova independência paraense ao reino de Portugal e essa nova aproximação com o imperador Dom Pedro II, tá bom? Mas isso não vai agradar a todos na cidade de Belém. Professor, por que o senhor fala tanto de Belém e não fala no Pará? Porque nesse contexto político a capital está inserida, tudo bem? Então eu tenho divergências na cidade e alguns conflitos, tá? Então, diante desse novo cenário, desse novo contexto, eu vou ter o vínculo da primeira imprensa paraense, o primeiro jornal a ser editado aqui no estado do Grã-Pará, que foi fundado em 1º de abril de 1822 por Felipe Patroni. Professor, quem é o Felipe Patroni? É um estudante, né? Estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal, sabia latim e tinha uma influência muito forte iluminista.
tá bom? Vamos lembrar da aula do professor Alisson, né, que já está aqui também no canal, que ele vai falar um pouquinho desse iluminismo, tudo bem? Então, o que o iluminismo preza, né? É o uso da razão. O Felipe Patroni, no seu edital, na sua linha editorial, ele falava de república, né? De algo, de uma democracia. Então, o Felipe Patroni vai defender os fundamentos da Constituição. O problema é o seguinte: ninguém nesse período quer república, se quer a monarquia imperial ou se submeter ao reino de Portugal. Então, o Felipe Patroni vai ocasionar na cidade de Belém muita polêmica. Não só ele, mas também o João Batista Gonçalves Campos, né, que vai estar vinculado ao Felipe Patroni nesse jornal, tá bom? O Felipe Patroni vai ser exilado, né, da cidade, vai ser expulso da cidade e o Batista Campos vai assumir, sendo tão mais polêmico quanto foi Felipe Patroni, tá bom? E aí, né, diante de todo esse contexto também da imprensa, que a imprensa ela é muito importante para a gente observar a história, né, ela é um chamado periódico, que é um periódico, alguém que vai catalogar ou verificar um determinado período histórico, tá bom? Então, diante desse cenário, o episódio da adesão do Pará foi marcado por muita violência, tá bom? Lembrando que o Brasil foi constituído, infelizmente, por muitas guerras internas. A gente não tem um histórico de guerras internacionais, mas aqui no Brasil a gente viveu essa guerra para a independência, né, do estado do Pará em relação a Portugal e estando vinculada a Dom Pedro II. Tá? Então eu vou ter esse desejo de dominação da elite, né, esse desejo político, econômico e dos aspectos da vida social, e esse período quem discordava do imperador era o quê? Punido com a morte. Lembra que eu falei no início da aula lá do John Grenfell, né? Esse John Grenfell, além de ameaçar bombardear a cidade de Belém, ele vai protagonizar um episódio que vai ser conhecido como a tragédia do Brigue Palhaço. Lembra que eu falei o que é Brigue? Brigue é uma espécie de embarcação. Olha o que o John vai fazer. Ele vai pegar aproximadamente 252 homens que tinham ideias liberais, revolucionárias para o Grã-Pará e vai colocar no porão desse navio. Vai jogar cal e vai matar aproximadamente 252 homens. Isso vai ocasionar na cidade de Belém uma grande comoção popular que vai culminar com a chamada cabanagem, que é uma revolta popular, a única revolta popular a propriamente dita tomar o poder aqui no território brasileiro, tá bom? Só que a cabanagem é um outro episódio, é uma outra aula, tá bom, gente? Então a gente fica por aqui com a nossa aula sobre a adesão do Pará, tá bom? Muito obrigado.